Agora vamos falar de empreender com a Tarsi. A Tarsi que está toda elegante hoje, toda... Bom dia, Carlinhos. Bom dia, tudo bem? Que prazer estar aqui, primeiro programa de 2023, começar aí um ano novo, uma nova jornada, novas histórias, que seja realmente um novo ano para todos nós. E precisamos empreender, né? Nós precisamos crescer, né? O país precisa de desenvolvimento, né? E vocês, mulheres, têm feito isso muito bem, graças a Deus, né? Pois é, acabamos de ver aí uma mulher que foi entregar a faixa para o presidente Lula, que legal, as mulheres continuam se destacando. Hoje nós vamos falar da organização do seu negócio nesse ano de 2023, o ano acabou de começar, eu tenho a felicidade de receber aqui hoje a Juliana Zanini, que ela é consultora em gestão de negócios, gestão de empresas, e ela vai trazer várias dicas, várias considerações para que você olhe para o seu negócio, para que você alavanque o seu negócio nesse ano de 2023. Como o Carlinhos trouxe para a gente, empreender é o que muda realmente a realidade de muitas famílias. Nós já trouxemos aqui várias oportunidades para que vocês empreendam. Então seja muito bem-vinda, Juliana, é um prazer receber você aqui no Empreende Maringá. Por favor, se apresente um pouco para a gente conhecer você. Bom dia, Tarsis, Carlinhos e a todos vocês. Meu nome é Juliana Zanini. Zanini Trevisan Colaboração é a consultoria em gestão de empresas que eu estou à frente. E vamos falar aqui de finanças e organização de empresas logo nesse comecinho de ano, como a Tarsis falou. Acabamos de começar o ano, Ju. E aí, o que nós precisamos fazer? Ainda dá tempo da gente se organizar em 2023? Quais os principais aspectos da nossa empresa que nós precisamos observar para esse ano de 2023? Ainda dá tempo, sim. É claro que a gente procura sempre se organizar um pouquinho antes, mas não se desespere. Temos aí, sempre é tempo de se organizar. Tem o ano todo aí para que a gente consiga se organizar para ter melhores resultados. A gente pode, sim, continuar a organização que a gente estava começando no ano passado e também começar um novo quadro. Então vamos lá, Ju, para a gente começar então, quais as principais informações que os empresários precisam levantar para começar aí o ano de 2023? O que não dá para deixar de olhar dentro de um negócio? A gente fala das informações mais simples. Tanto pequenas empresas quanto grandes empresas, elas precisam começar pelo básico, porque é dali que a gente tira as principais informações. Então, o quanto você vende, tanto em números, né, quantidade, quanto em valores. Se você conseguir ainda qualificar um pouquinho mais, por exemplo, na confecção, eu vendo blusas, calças e vestidos. Quantas blusas, quantas calças, quantos vestidos. Também é importante, se você produz, saber o quanto você produz, os seus gastos fixos, sabe aqueles que se você vender ou se você não vender, você vai ter? Então, anote todos eles, como água, luz, telefone, tudo isso você anota também. Isso é muito importante para que depois você consiga fazer um planejamento melhor, calcular o ponto de equilíbrio, que é aquilo que todo mundo quer saber, né? Quanto eu tenho que vender? Então, é justamente, esses são os principais pontos. Estoque é outro ponto bastante importante, mas não se desespere. Se você não tem essas informações ainda, é por isso que eu digo que é tempo de começar. Se você tem alguma coisa, mas eu anotei, a caneta está lá num caderninho, não tem problema. Se você já quer dar um passinho adiante, tem vários sistemas que vão te possibilitar isso, né, que você consiga fazer controles mais rápidos, né, com mais qualidade, e algumas planilhas também. Se você não tiver sistemas, também planilhas que você pode. Quanto mais simples, melhor, para que você consiga fazer. Então, caso você não tenha essas informações ainda, comece a fazer esse histórico agora, para que no próximo semestre você também já possa começar a fazer um planejamento. Não precisa esperar para o ano que vem. Olha só quanta coisa legal a Ju trouxe aqui pra gente. Ela falou de estoque, ela falou de custos fixos e variáveis. Já vou pedir para você detalhar um pouco mais, Ju, sobre essa questão de custos fixos e variáveis, que eu acho interessantíssimo que todos tenham esse conhecimento. E ela trouxe, agora por último, a seguinte informação. Se você não tem, é hora de começar. Comece a entender quanto você vende de cada produto do que você vende. Comece a entender o que te traz mais lucro. De repente, você está focando em vender um determinado produto aí do seu negócio,
mas o outro produto tem uma margem de lucratividade muito maior. Então, seria inteligente você focar, né, numa venda de um produto onde você tem uma margem de lucro maior. São pequenos detalhes que fazem a grande diferença aí no final do faturamento do mês aí dentro do seu negócio. Ju, você pode trazer um pouco mais de detalhes, sendo bem breve, dessa questão de custos fixos e variáveis, que nós entendemos que é muito importante que todo empresário compreenda? Às vezes a gente fica com essa mística, né, de que finanças é difícil, é chato, eu não gosto, mas é necessário. Então, primeiro é desmistificar. Planejamento estratégico, são só os grandes, quem é que faz? Planejamento estratégico nada mais é do que você sair da onde você está e ir para um outro lugar pensando em estratégias. E essas estratégias vão precisar desses números. Então, para exemplificar isso que a Tarsis falou, a questão dos custos fixos. Então, como eu disse, aqueles que, se você vender ou não vender, você tem que pagar todo mês, se na pandemia isso ficou muito claro, né? Os boletos não deixaram de chegar. Então, exemplos, água, luz, telefone, internet. Para quem é MEI, a taxa do MEI. Então, esses são alguns exemplos. Variáveis são aqueles que você vai utilizar quando ou for fabricar ou quando for vender um produto. Então, para quem faz doces, né? Então, o chocolate, o leite condensado, isso são o que a gente chama de variáveis, porque só vão acontecer se você for fazer a produção. Se estiver tudo fechado, não vai acontecer. Então, essas são maneiras mais fáceis da gente exemplificar. E é como eu disse, então, para você sair de um ponto até outro e pensando estrategicamente, com esses exemplos que a Tarsis deu, qual é o melhor produto para que eu estimule a venda? Ações de marketing, onde eu devo focar essas ações? Para não correr o risco desses custos aumentarem e você não ter o retorno. Então, essas são algumas formas da gente separar, né, o que são os custos fixos e variáveis, e são todos esses que a gente tem que ir anotando, planilhando, para poder fazer um planejamento melhor. Eu sempre falo, Ju, que ser empresário é fazer o que tem que ser feito e não só o que a gente gosta. Eu vejo muitos empresários que acabam cuidando apenas do operacional, que é o que eles têm mais habilidade, que é o que eles fazem com mais facilidade, e não cuidam desses detalhes, como por exemplo, a Ju está trazendo aqui, que é anotar. Ah, eu não gosto. Seja num caderno, seja numa planilha do Excel, você precisa ter os números do seu negócio aí na sua mão. Ô, Ju, e depois que a gente pega esses números, que a gente tem controle desses números, o que fazer com tudo isso? A gente costuma elencar alguns pontos estratégicos, né, para a gente tomar algumas decisões, né? Tanto para pequenas empresas, como eu disse, como para grandes empresas, os indicadores, né, que alguns chamam de KPIs, então, assim, são indicadores. Quanto que o meu faturamento vai aumentar? Eu quero que o meu faturamento aumente, então eu vou fazer um planejamento para o meu faturamento. Qual é o indicador? O aumento de faturamento. Geralmente, a gente trabalha com muitos percentuais. Redução de custos. Quanto que o meu custo representa do meu ganho total? Então, eu quero diminuir. E aí vão as estratégias, né? Então, qual estratégia eu vou utilizar para aumentar as minhas vendas? Ou será que eu preciso aumentar as minhas vendas não só em valores, mas em qualificação, né? Quais os melhores produtos para que eu venda para ter um retorno melhor, para ter um lucro melhor? Então, aí a gente começar a ter estratégias. E aí, se juntar com pessoas que vão poder te auxiliar nisso. É isso, pessoal. Começando o ano de 2023, empreendendo, transformando as famílias, transformando vidas, gerando emprego, fomentando negócios. Esse é o nosso propósito com o nosso quadro aqui, Empreende Maringá. Quero agradecer a Ju, que veio participar e contribuir aí com os empresários maringaenses através do nosso quadro hoje. Pois é, que bacana, né? Esse foi o nosso Empreender Maringá. Muito obrigado. Muito legal poder ajudar os nossos empreendedores, né? Obrigada, Carlinhos. Um prazer. Nosso Empreender Maringá foi esse de hoje.